Fissuras são definidas como cortes superficiais, que em estruturas de construção atingem a pintura, a massa corrida e o azulejo, ao menos quando ele é feito de uma cerâmica mais frágil. Quando aparecem aberturas mais profundas, as chamadas rachaduras, aí sim, o alerta é iminente. Algo precisa ser verificado de imediato. Este episódio de abertura do programa Solo Caeté conta os 2 primeiros anos que sucedem os tremores no bairro do Pinheiro, demarcando o que se revelou o maior desastre socioambiental urbano em curso. E ele é provocado pela mineração da Braskem em Maceió. Neste primeiro episódio, vamos contar o momento em que fissuras avançaram rapidamente para rachaduras, sem possibilidade de reparos. Também vamos contar histórias de pessoas sobressaltadas e resilientes, estruturadas pela experiência de como danos coletivos materiais e imateriais, no fim das contas, não são coisas que se separem. É a história de pessoas que, diante da iminência de perdas abruptas de toda uma dinâmica de vida construída, correm para tentar salvar seus azulejos, ou pelo menos alguns de seus caquinhos, quase que como uma chance de preservar em algum lugar concreto a memória de seu próprio solo. Tu tirou nosso sossego e tirou o sururu, e agora quer tirar a mundaú. O ano de 2018 começou como qualquer outro na capital alagoana. Com as fortes chuvas, os efeitos dos problemas urbanos e ambientais aparecem rapidamente. Crateras se abrem, ruas ficam alagadas e em diversas regiões moradores são orientados a deixar suas casas. A Defesa Civil cumpriu seus protocolos, orientou que moradores saíssem de suas casas e fossem procurar local seguro até que a chuva passasse. Também houve as clássicas declarações de quais eram as vias mais comprometidas e áreas em alerta. Os meses passam e chega março. A imprensa informa que o volume de chuva tinha chegado a mais de 40% do quantitativo esperado para todo o mês. Uma época daquelas em que se esperava o de sempre: caos no trânsito, alagamento, roupas molhadas, infiltrações e transtornos no trabalho ou na escola, a não ser por uma diferença. Rachaduras proliferavam em casas no bairro do Pinheiro. Um afundamento no chão, visto em aproximadamente 3 quarteirões, passou a causar apreensão e diversas especulações à população local. Na verdade, moradores contam que sempre acontecia alguma coisa esquisita no bairro, mas dessa vez algo parecia confirmar a estranheza. É o que nos relata a ex-moradora Elisa Moraes. No Pinheiro sempre teve umas coisas estranhas assim nas ruas e em alguns prédios. Sempre tinha uma cratera que do nada abria e às vezes nem era porque choveu. E também tinha alguns blocos de Jardim Acácia que sempre tinham problemas estruturais, mas a desculpa era assim, porque o prédio é antigo, tem 40 anos, então sempre se tentava buscar uma justificativa plausível, assim, não, tem uma justificativa para o que está acontecendo. Para você ter uma noção, um dos blocos do Jardim Acácia, dentro dele era barras de ferro, era um negócio assim bizarro, que a barra de ferro cortava dentro do prédio, para segurar o prédio. A Defesa Civil orientou que algumas pessoas deixassem suas casas até findar a quadra chuvosa e informou ter chamado um geólogo para analisar a situação. Poucos dias depois, em 3 de março de 2018, um tremor de terra foi registrado no Pinheiro, um terremoto de magnitude 2,5. Eu morava no 2º andar, né? Primeira coisa estranha foi a minha gata, a Paçoca. E aí tava aquele silêncio assistindo TV, e aí a Paçoca passa numa carreira. Assim, eu olhei e tava todos os gatos assim, deitados no sofá, só ela que correu. Achei estranho. Bom, daqui a pouco passa um pouquinho, ela correu para debaixo do rack. Passa mais um pouquinho, o lustre, tinha um lustre na sala, aí o lustre balança para um lado, balança para o outro. Aí eu olhei, a janela tava fechada, que eu tava assistindo filme. Ela se socou debaixo assim do rack, ficou, pronto. Daqui a pouco só foi muito rápido, assim, foi pufo, pufo. 2 balanços no lustre, daqui a pouco só escuta o povo gritando.
Eu fiz, oxente. Aí abri a cortina, abri a janela, botei a cabeça, o povo tava tudo saindo na rua. De acordo com o Corpo de Bombeiros, tremores foram sentidos nos bairros do Pinheiro, Serraria, Farol, Bebedouro, Jatiuca e Cruz das Almas. Saí do hospital agora com meu pai doente e teve um terremoto aqui no Pinheiro, bicho, no Maceió. O prédio rachou, o povo todo no meio da rua. O bairro inteiro do Pinheiro, um terremoto agora, um tremor de terra. Defesa Civil chegando, o prédio rachou inteiro aqui. E tá o maior tumulto aqui no bairro do Pinheiro. Enquanto alguns moradores no Pinheiro entraram em desespero e saíram correndo para fora de seus prédios e casas, outros relatam ter sentido apenas um pequeno susto, despertando uma certa curiosidade. Mesmo quem não estava em casa no momento do incidente, percebeu no mesmo dia que algo estava diferente em casa. A ex-moradora do Pinheiro, Maria Josinete, por exemplo, conta como os efeitos após os tremores já foram percebidos no mesmo dia em sua casa. Eu não estava em casa no dia do tremor, mas aí os meninos sentiram, meus vizinhos, quando eu cheguei, falaram. E aí eu só fui sentir que tinha alguma coisa diferente em casa à noite, quando eu fui fechar a porta da cozinha, que era uma porta de ferro, e quando eu fui fechar, ela não fechava, ela encostava no ferro, ficava encostando no ferro e não conseguia fechar. Com ou sem tremor, as situações estranhas se passavam a acontecer ali e já não tinham mais como passar despercebidas. Além de portas emperradas, nas pistas abriam buracos com profundidade a perder de vista, e nos dias seguintes, rachaduras ainda mais profundas e largas surgiam nas paredes dos imóveis. Equipes da Defesa Civil Municipal e dos bombeiros foram até os lugares registrar o fato e orientar a população sobre o que fazer, mas não havia nenhuma palavra oficial consistente sobre a possível causa. Semanas foram passando e as explicações mais comuns ainda se concentravam oficialmente em torno das consequências das fortes chuvas, mas já não fazia sentido para a maioria da população. Eles já tinham passado por isso antes, temporais, as ruas ficavam alagadas, as avenidas transbordavam, casas e encostas podiam sofrer deslizamento. Mas cratera com aquela profundidade, rachaduras nas paredes e agora tremor de terra, isso era outra coisa. Moradores eram informados que um rompimento de uma galeria pluvial teria causado as crateras. Ainda no mês de abril, a Defesa Civil Municipal relatou ter feito um estudo técnico e o laudo, segundo eles, não teria apontado nenhum corpo estranho no subsolo que pudesse ser a causa dos problemas. As pessoas começavam a ficar mais apreensivas ao perceber que os estragos começavam a se estender entre os muros das casas e edifícios. Os meses foram passando e parece que ele foi andando assim, né? As crateras, as rachaduras, elas foram andando, como é que eu posso dizer? Elas foram evoluindo de quarteirão em quarteirão. Na Rua Coronel Lima Rocha, Maria Josinete também foi percebendo o avanço das fissuras e as rachaduras. E depois eu comecei a ver na cozinha uma fissurazinha na pia, na parede da pia. Só que quando eu falava, minha gente, isso aqui foi depois desse tremor. Aí todo mundo lá em casa, tá maluca. Aí a garagem trincou assim, ficou um risco, como se você tivesse pego um piloto e tivesse riscado. Ela ficou só com aquele trincadozinho, e aí foi quando eu mostrei. Eu disse, olha, Madison, olha para essa garagem, isso aqui foi do tremor. Depois a minha filha fez, maninha, tu não sabe. Eu falei, o que foi? Ela disse, teu banheiro, vai olhar o teu banheiro atrás da porta. E quando eu olhei no meu banheiro atrás da porta, a pedra também estava trincada. E aquilo me deu uma angústia, sabe? E aí quando eu fui do outro lado da parede da sala que dava com o banheiro, a parede também estava rachando. Já entre técnicos e cientistas, eclodiam e ressurgia análise de especialistas que já haviam falado sobre o assunto. Não dias,
mas décadas antes. O professor engenheiro Abel Galindo foi a primeira voz a ressoar com a fundamentação científica. Na obra, Rasgando a Cortina de Silêncios, reiterou que já estavam convencidos há muito tempo de que as rachaduras no Pinheiro eram causadas pelas minas de mineração de salgema da Braskem, que teriam reativado falhas geológicas. No ano seguinte, como ele bem lembra, foi descoberto que aquele colapso tinha sido ocasionado por uma das paredes que separa duas minas sob aquele solo. A história da garagem, ela foi do nada, ela foi abrindo. Até que teve um inverno bem pesado, que eu acho que foi o inverno de, eu não lembro se foi de 19, que começou a chover bastante e a gente tinha um jardim de inverno do lado da garagem e toda a água que estava caindo ali, ela passava pela garagem. E aí, quando ela passava pela garagem, ela não descia, ela estava entrando. E a água estava entrando e estava indo embora, estava sumindo naquele local. Mas e a tão mencionada Braskem? O que fazia neste período? A Braskem seguia em atividade operando 35 cavernas de extração de salgema em Maceió, enquanto liderava a cadeia de plástico e PVC em suas unidades do Pontal da Barra, próximo à Praia da Avenida, em Marechal Deodoro. Abrilhantava na indústria e na mineração. Nesta exata época, a Odebrecht, até então principal acionista da Braskem, publicou um fato relevante ao mercado financeiro, confirmando o início das negociações em exclusividade para a venda de suas ações à holandesa LyondellBasell. No ano anterior, a Odebrecht havia mudado a logomarca no esforço de afastar sua imagem ao escândalo da Lava Jato. O grupo controlava a Braskem com 50,1% das ações e direito a voto, enquanto que a Petrobras, segunda principal acionista, detinha 47%. Aqui vai um parêntese. Em 2019, no entanto, a LyondellBasell desistiu da compra da Odebrecht, agora Novonor, após diligências prévias confirmarem a dívida da Braskem em Alagoas, frente ao desastre socioambiental, além de considerarem também a situação de instabilidade financeira, uma vez que a Odebrecht se apresentava em recuperação judicial. Mas as centenas de milhares de pessoas afetadas pela mineradora mal sabiam, nessa época, sobre as atividades exatas ou as movimentações financeiras da Braskem e qual o nível de relevância que isso teria no fim das contas, como, por exemplo, a busca por responsabilização e devida reparação. Na verdade, de 2018 a 2019, os moradores sequer tinham qualquer pronunciamento da Braskem sobre sua vinculação ao caso, com exceção de notas públicas onde declarava se disponibilizar tecnicamente como colaboradora, um discurso que se prolonga, inclusive, até os dias atuais. Mas então era isso? Enquanto peças se mobilizavam nos andares mais altos sobre o piso inseguro de quem vivia naqueles bairros, com ou sem azulejo, as preocupações eram outras. As contas no fim do mês, as chuvas, umas rachaduras estranhas e certa insegurança, mas também o trabalho ou a falta dele, a nota na escola, a lida diária de quem sabia ou não quem era, mas com certeza sabia do lugar em que vivia. Não falta esse saber, por exemplo, ao Mário Peixoto, morador do Pinheiro há mais de 50 anos. Um lugar excelente. Eu não quero morar em outro lugar. Eu não quero. Porque é ótimo de morar aqui. Mas aqui eu tenho hospitais, eu tenho supermercado, tenho uma Casa Vieira, tenho um supermercado, eu tenho um shopping pequeno, eu tenho farmácia, né? Eu tenho bancos. Alguns saíram aqui para o Canaã, ficou mais próximo, mas quem não teve condições foi morar onde? Lá para Foi Benito Bento, Benito Bento, aquele lugar, que ali é uma viagem, né, que o cara faz, principalmente pelo trânsito de Maceió, né, que se o cara sair. Maria Josinete também enumera sem dificuldades as suas referências. Tenho 3 filhos, dos 3, 2 nasceram lá, no Pinheiro. Eu morava na Coronel Uma Rocha,
perto de tudo, né? Tinha tudo, tinha padaria, tinha 2 pontos de ônibus na esquina da minha casa, na academia que eu fazia, tinha o meu pilates, era lá, tinha a minha hidroginástica, que era na Aspal, mas tinha tudo, tinha o CEP onde eu fazia minhas caminhadas, e fora o convívio, né, que lá no Pinheiro você convivia, parecia que era uma família, você, né, a parte do bairro, da parte que eu morava, então era como se fosse uma grande família, você conhecia todo mundo. Elisa Moraes, ex-moradora do Jardim Acácia, sabe até definir como o próprio bairro moldou sua personalidade. A gente brincava muito quando acontecia alguma coisa, a gente fazia protesto, aí fazia cartaz e saía descendo pelas ruas do Pinheiro, aí descia ali a do Calmon, ia até lá embaixo. A gente brincava na beira da lagoa, então eu tive uma infância muito saudável. Na minha parte da infância que eu vivi, a adolescência no Pinheiro, foi muito bom. Eu tive muitos amigos que eu carrego até hoje, mas que infelizmente a Braskem separou a gente, né? Entre os lugares que têm lá seus mistérios em Maceió, há um deles chamado Gruta do Padre. Começa pela lenda em torno dela. Dizem que um padre se apaixonou por uma mulher casada e o marido descobriu, cortando sua cabeça. Até hoje, há quem evite passar pelo lado da gruta, principalmente à noite, com medo de avistar o fantasma do padre sem cabeça. Há mais mistérios por lá. Para muitos moradores, até hoje, não é possível dizer exatamente em que bairro está localizado. Porque, bem, depende. Alguns comprovantes de residência apontam para o Bom Parto, há outros indicando que está nas Bandas do Pinheiro, e tem também quem situe com uma parte do Mutange. Não importa qual seja a sua referência, a Gruta do Padre é uma área diretamente afetada pela mineração. E ainda assim, quando os primeiros moradores do Pinheiro sentiram a cratera afundar, quem morava ali não sabia de imediato que também estava no epicentro de destruição. Na realidade, os problemas da Gruta do Padre iniciaram em 2018, quando houve aquele estrondo lá no Pinheiro e com poucas semanas houve aquela ramificação, muita gente não acreditava, mas algumas pessoas já entraram em parafuso, com medo que isso pudesse acontecer, aproveitando que nós temos uma jovem senhora que tinha uma mercearia na comunidade. Isso com 3 semanas ela ficou muito preocupada e vendeu tudo, vendeu a casa dela por 55 mil, ela tinha reformado o primeiro andar, e foi embora e não quis mais nem passar aqui na Gruta do Padre. Então o problema já começou aí. Eles não consultaram a sociedade civil. Olha, eu nunca pensei que a minha casa fosse destruída desse jeito. Porque eu tenho mais de 50 anos que eu moro aqui. Agora vem a desgraça da Braskem para acabar com tudo. A gente tem uma vida, né? E de repente sair de um canto para outro, para onde a gente não conhece, fazer uma amizade todinha de novo. Como é, Dilma, esse sentimento de você ver uma coisa que você construiu, né? Um bem que você construiu para os seus pais e você vê desse jeito? Como é que você se sente? Eu me sinto triste, né, pai? Porque nós não temos mais governo, nós não temos prefeito, nós não temos mais nada. O dono daqui é a Braskem. Após o desastre socioambiental, o medo de fantasma ao andar pela Gruta do Padre deu lugar à certeza de que ele não vinha mais de uma lenda contada entre as gerações, mas do que veria a seguir com o próprio território. É como relata a moradora Verena. A comunidade é umas pessoas muito boas, muito antigas, né? Os vizinhos, tudo assim, que gostam de servir, sabe? Na precisão eles servem a gente. As pessoas ótimas, eu gostava daqui mesmo. Vou dizer, eu mesmo gostava e gosto. Agora porque é o jeito de a gente sair, né, meu filho? Obrigado, né? Obrigatório sair. E vocês acham que daqui a um ano aqui vai ficar como? Aqui vai ficar, eu vou dizer, daqui a um ano aqui tá tudo assim como uma coisa fantasma.
Para algumas pessoas, essa lembrança aparece de forma ainda mais violenta, diante da interrupção abrupta de histórias de uma vida que sequer respeitou o momento de finitude da própria vida. É muito difícil aceitar isso, essa realidade. Aceitar essa realidade, por sinal, minha mãe sofria de mal de Alzheimer, né, há uns 9 anos. E quando a minha mãe soube, a gente já soube por televisão que o que ia acontecer, que o bairro ia ser desocupado, a rua, aliás. Tu tirou nosso sossego e tirou o sururu. E agora da Lagoa Mundaú. Num guia para a população de Mutange, Bebedouro e Pinheiro, a fala oficial da Defesa Civil Municipal seguia revestida de perplexidade e ineditismo. Não havia sido registrado nada parecido com isso em todo o país, mas as pessoas já não queriam mais tanto saber da experiência de vanguarda, queriam respostas sobre o que estava acontecendo sob os seus pés e suas paredes. Queriam respostas sobre o que seria delas, de suas casas e de suas rotinas. A Prefeitura de Maceió decretou primeiro uma situação de emergência no Pinheiro em 4 de dezembro de 2018. Já a situação de calamidade foi decretada mais à frente, em março de 2019, agora incluindo Mutange e Bebedouro, que já intensificavam relatos de rachaduras. Os bairros e suas interseções, como a Gruta do Padre, começavam a entrar numa situação semelhante, incerteza de ter que sair ou ter que ficar. E isso perdurou por muito e muito tempo. Em janeiro de 2019, quase um ano após o estremecimento do solo, o Serviço Geológico do Brasil, CPRM, que fazia estudos desde junho de 2018, fez a primeira cobrança de esclarecimentos à mineradora, que desde a década de 1970 já explorava salgema no subsolo maceioense. A Braskem mantinha uma posição única: negar qualquer relação entre a operação de exploração dos poços há mais de 50 anos e o então fenômeno geológico no local. Mas já não havia mais espaço para silêncios e negações. Em 2019, um afundamento repentino do chão em um prédio do Jardim das Acácias, no Pinheiro, gerou uma movimentação dos órgãos. A Defesa Civil Municipal evacuou o Bloco 16 e interditou a rua. Primeiro, teve uma chuva forte em janeiro de 2019. E aí rachou o bloco 15, choveu muito. Aí a Defesa Civil, nesse dia todo mundo acordou com barulho de sirene, helicóptero, depois da chuva. O apartamento tinha afundado muito. Foi um dia de terror, porque a Defesa Civil realmente causou um terrorismo. E vocês não podem ficar aqui, ninguém pode dormir aqui. Foi assim que eles chegaram, nos prédios ao redor do bloco 15. Zero sensibilidade, zero tato. A evacuação do bloco ao lado de Elisa não podia ser adiada e cada minuto contava sob a iminência de um afundamento de toda a edificação. Mas essa evacuação, ainda assim, não seria suficiente. Até então o bloco que eu morava ainda não tinha nada, o da minha tia era o que tinha sido afetado. E um certo dia, quando eu olhei para cima, tinha uma listinha, parecia uma listinha de caneta em cima da porta da sala. Aí a minha mãe mandou eu subi e olhei, era uma listinha de nada. Com o passar dos dias a listinha foi abrindo. E essa listinha, ela seguia a mesma linha. O meu apartamento no segundo andar, descia no primeiro, no térreo, no mesmo lugar. Porque a gente não sabia o que estava acontecendo ao certo. Já tinha surgido o nome da Braskem na época. Era assustador, porque a gente tinha 6 gatos, era eu e minha mãe 6 gatos. Então a gente deixava as nossas coisas e as caixinhas dos gatos já perto da porta. Quando começou a se aproximar, foi uns 3, 4 meses, até rachar. Aí quando rachou, a minha mãe disse, não vou ficar aqui mais não.
Para além dos prédios do Jardim Acácia, o Serviço Geológico do Brasil alertou para a necessidade da criação de um plano de emergência para um eventual esvaziamento emergencial do bairro. Uma grande operação foi montada no dia 16 de fevereiro de 2019. O simulado de evacuação do bairro do Pinheiro. O objetivo era orientar a população e ensaiar o esvaziamento do bairro no menor tempo possível, caso viesse a ocorrer algum desastre. Moradores das áreas mais críticas eram orientados a se deslocar até 4 pontos de encontro, no caso de algum desastre. No ponto de encontro, equipes da Defesa Civil Municipal simulavam um cadastro de moradores. O objetivo era saber de onde veio cada pessoa. O grupamento aéreo simulou o resgate de uma pessoa pelo helicóptero. Nesse mesmo período de incertezas e simulações, se inicia o cadastro de moradores que precisavam deixar suas residências. Começavam também as divergências sobre as delimitações do que seriam áreas de risco e em que condições essas pessoas precisariam sair ou quando. As hipóteses para o que vinha ocorrendo eram divulgados pelo CPRM, seriam elas: características geotécnicas dos solos das regiões somadas à forma de ocupação do bairro, presença de vazios como cavidades ou cavernas no solo e subsolo, estruturas ou feições tectônicas ativas na região ou extração de água subterrânea. A essa altura, os bairros do Mutange e Bebedouro também foram incluídos no decreto de estado de calamidade pública da Prefeitura de Maceió. E algumas remoções já começavam a acontecer em condição de contingência mediante um aluguel social. O fato é que, para todos, as condições de estresse se acentuavam quando, mais de um ano depois do início do problema, o poder público ainda era incapaz de informar a população se os problemas nos 3 bairros tinham ligação entre si. Para uma série de pesquisadores e moradores, a ligação possível era mesmo a mineração da Braskem, que continuava negando e, de acordo com suas notas e divulgações, colaborando, sem responsabilização e sem causalidade mais precisa. As únicas certezas apresentadas eram das ausências e dos riscos, inclusive o risco à segurança pública. A ex-moradora Gardênia Nascimento conta como foi difícil processar essa situação até uma decisão inevitável de mudar de endereço meses depois. Durante o processo de saída dos moradores, eu fui praticamente a última da rua a sair, a rua Sargento Aldo Almeida. A gente acaba tanto normalizando quanto sofrendo todos os dias um pouquinho, porque você deixa a sua casa e atravessa uma área de ruína e você acaba normalizando isso, mas o pior é a volta. Porque você volta para um local em ruína onde você está morando, né? Você está morando dentro de um local arruinado, né? E o que me fez pensar muito e repensar sobre isso, eu não tinha atentado, por exemplo, à falta de segurança na época. Eu tenho 2 filhas, na época eram adolescentes ainda. E um belo dia eu saí de casa, peguei a Fernandes Lima e no meio do trajeto minha filha liga para mim e diz: mãe, tem 2 homens aqui em cima da casa. E eu disse: as portas estão fechadas? As janelas também? Sim. Não abra uma janela e não faça um barulho. Eu voltei para casa e eu cheguei e ainda vi os caras em cima do telhado e eu comecei a gritar: salta, não sei o que e tal. E aí eles correram. E aí foi nesse dia que eu decidi me mudar. Se não houve uma pressão direta por parte da mineradora ou de rachaduras, o ultimato se deu pela própria condição de insegurança do bairro e Gardênia saiu também sem qualquer segurança sobre as condições deste deslocamento. Vai saindo um, vai saindo outro. Você não percebe o quanto perigoso fica, porque a rua não era perigosa. Então, assim, as transformações que vão acontecendo ao longo do tempo são muito rápidas com a saída das pessoas, mas o seu sentimento de segurança continuava como era antes, entende? Então, assim, o processo acelera
né, alguns impactos que acontecem na vida da gente como esse, né, de alguém subir na sua casa e você ver suas 2 filhas ameaçadas, sair antes, sair sem indenização ainda, né, porque a gente só negocia quando sai, só recebi 1 ano depois. Não existe negociação antes de sair. Isso é uma violência muito grande, né? Você vai sendo levada como onda, né? Você vai levando você, o rio vai lhe levando, a correnteza. Quando você menos espera, você já vê que já está num local muito fundo e que não dá mais para você retornar. Essa história que contamos aqui convida a todos a perseguir numa ordem mais ou menos cronológica. De um lado, a exatidão nas datas das decisões, das medidas adotadas, dos acontecimentos emblemáticos e percebidos imediatamente como coletivos. Do outro, a relação entre o tempo e as memórias pescadas de toda uma coletividade, um amontoado de fios cheio de curvas que nos permite transitar entre lembranças de antes e temores de depois. Permite também um questionamento sobre em que lugar exatamente a gente pode encontrar os danos invisíveis de quem perdeu todas as suas referências do cotidiano. Estão nas lembranças do que passou ou na impossibilidade de um futuro imaginado? Eu deixei as expectativas de vida futura. Eu queria ser vovó morando naquela casa, entendeu? A gente não deixa um passado, a gente deixa um futuro, entende? Que não vai acontecer ali. Seja como for nossa percepção de todo esse tempo, e voltando à fria cronologia do nebuloso período de 2019, até o primeiro semestre ainda não havia nenhum relatório definitivo que explicasse as causas do que ainda era chamado de fenômeno geológico, ou mesmo que significavam exatamente as rachaduras ou terremoto. O que existiam eram mapeamentos, estudos e tentativas. O CPRM havia elaborado um mapa de feições, dividindo o bairro em 3 áreas com cores vermelha, laranja e amarela, conforme a intensidade e persistência das rachaduras e fissuras mapeadas pela Defesa Civil do município. Pouco tempo depois, essa dança de cores foi refutada com a declaração do então coordenador da Defesa Civil Estadual, Tenente Coronel Moisés, durante uma primeira audiência pública, ainda em 2019, sobre as rachaduras na região, realizada pelo Senado Federal. Que pelo que foi apresentado hoje, temos que esquecer a área amarela e a área laranja. Hoje tudo foi apresentado aqui como área vermelha. E dobrou a área vermelha. Depois dessa apresentação do Total, fica bem claro que poderemos ter ali um desastre como nunca visto na história desse país. Nesse mesmo evento, o representante do CPRM, Antônio Carlos Bachelar Nunes, ainda posicionava os tremores como dúvida entre fenômeno natural ou, de fato, algo cometido por ação humana. E nós estamos utilizando em Pinheiro as mais modernas tecnologias de geofísica. São vários métodos que já foram aplicados e outros tantos, se houver necessidade, serão replicados para se chegar a um entendimento para a identificação desta causa provocada pelo fenômeno natural ou pelo fenômeno antrópico. Durante esta audiência, a Agência Nacional de Mineração também apresentou como foi concedida a autorização para que a Braskem abrisse as cavernas para a extração de salgema. Então nós temos um processo minerário que data de 1965, cujo titular é a Braskem S.A., a substância salgema, município Maceió. A concessão de lavra foi outorgada em 15 de junho de 1970 e foi retificado esse decreto em agosto de 1971. As atividades de lavra iniciaram, propriamente dito, no ano de 1976. Não vamos detalhar também o método de operação, mas de forma simplificada, é um poço que é profundo, porque a mineralização está entre 900 e 1.200 metros de profundidade, e a lavra se dá por dissolução do salo em subsuperfície. É evidente que a dissolução gera uma caverna que, após a desativação da atividade de mineração, ela é pressurizada e a técnica aponta que a dissolução
paralisa em função dessa pressurização, e que evidentemente que é feito com uma mistura de salmoura, questões aí de pH e tudo mais, para poder manter o equilíbrio ou suspender a dissolução em subsuperfície. Esta, em linhas gerais e grosseiras, é a técnica que é utilizada. Nesta mesma declaração, o diretor da ANM, Vitor Hugo Bica, informou que em 2016 foi exigido um laudo que informasse sobre a estabilidade da rocha sobre as cavernas, e a mineradora apresentou um laudo de empresa terceirizada que concluiu por estabilidade e ausência de subsidência. Ou seja, segundo a ANM, a Braskem teria declarado que não havia qualquer sinal de afundamento de camadas sobre as minas instaladas. Veja como a Braskem se posicionou com a fala do diretor de negócios da Braskem, Alexandre de Castro. Os monitoramentos topográficos não apresentam evidências de subsidência nas proximidades da lavra, segundo levantamento realizado até 2017. A gente está contratando um novo estudo para entender o que vem acontecendo de 2017 até agora, e também já contratamos para frente. Em abril, em meio às repercussões de estudos técnicos, das vozes de pesquisadores, dos levantes de moradores, numa pressão política intensa local, a Braskem emitiu uma nota oficial informando que estaria colaborando para uma ajuda nos efeitos da chuva no bairro do Pinheiro e que se responsabilizaria caso restasse comprovado que o fenômeno identificado nos bairros tinha como causa suas operações. Com a conclusão definitiva dos estudos e a apuração final das causas, caso fique comprovado que suas atividades deram causa aos problemas, arcará com suas responsabilidades com a sociedade alagoana, como tem feito ao longo de mais de 40 anos de atuação no Estado. Essa nota foi divulgada após um primeiro acordo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Maceió, a Braskem e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas. O termo de cooperação, à época, de forma alguma, posicionava a Braskem como causadora do dano. Tratava-se de um instrumento que, de acordo com declarações oficiais do Ministério Público Federal, buscava mitigar os danos ocorridos no Pinheiro, incluindo realização de obras de drenagem emergencial e aquisição de equipamentos para monitoramento do bairro, conforme as necessidades apontadas pelo CPRM. Esta declaração da Braskem, de que arcaria com as responsabilidades, precedeu a uma revelação oficial dias depois, no relatório definitivo do CPRM. Em 8 de maio de 2019, o Serviço Geológico confirmou que a instabilidade no solo foi causada pela mineração da Braskem. Mas o que sucedeu a essa conclusão não foi, por surpresa, a esperada responsabilização por parte da mineradora. Em uma primeira nota oficial de resposta à imprensa, a Braskem declarou de imediato que iria analisar os resultados, afirmando ainda que vinha colaborando com as autoridades na identificação das causas e informando com transparência e responsabilidade os estudos realizados por empresas de renome internacional. Meses depois, em setembro, afirmou concordar com um estudo independente que considerou o laudo do CPRM precipitado, com inconsistência da interpretação, afirmando ainda concordar com o laudo dos pesquisadores e de que as propriedades do solo interferiram nos danos dos 3 bairros. Nesse tempo todo em que a tal da responsabilização ainda permanecia uma expectativa latente, a busca também passava a ser dos órgãos de fiscalização ambiental que permitiram com suas canetas a situação chegar até aquele ponto. O Instituto do Meio Ambiente, o IMA, e a Agência Nacional de Mineração, a ANM, ambos responsáveis por esse tipo de autorização, declararam a partir dali a suspensão de licenças de mineração da salgema. Mas ainda assim, as crateras se alongavam, as rachaduras se estendiam e as evacuações seguiam enfatizadas pelas defesas civis. Entre diversidade de sentimentos aos que deixaram suas casas nasquelas condições,
Um deles foi identificado pela ex-moradora Gardênia Nascimento, o luto. Você só sabe que está em processo de luto quando você se dá conta das suas perdas. E as perdas são muito mais imateriais do que materiais. O processo de luto, ele tem tempos diferentes e ele não... Eu cheguei à conclusão de que ele não consegue finalizar. A Braskem, ela vê números de quanto vale a sua casa materialmente. Mas a Braskem, ela não percebe, nem vai perceber na negociação de que você não perdeu só a sua casa. Você perdeu tudo. Algumas coisas prejudicaram ainda mais essa dificuldade de superação do processo de luto. O processo de luto para o afetado, posso lhe garantir, porque eu sou uma delas, ele não termina. A Braskem, o município, eles não dão chance para a gente fechar o nosso processo de luto. Primeiro que a grande maioria das pessoas nem acompanhamento psicológico procuram. E segundo, porque a falta de transparência e essas ações na área de risco, ela magoa, ela machuca, enfim. Ainda em 2019, em condições de contingência, moradores do Pinheiro começavam a ser evacuados mediante aluguel social. No Mutange, a mudança começaria meses depois, no início de 2020, num processo ainda mais abrupto que a gente vai contar no próximo episódio. Em nota divulgada, a Braskem afirma que em novembro de 2019 também propôs mais retiradas preventivas das pessoas. A nota afirmou o seguinte: foi com base em estudos feitos com a participação das maiores autoridades nacionais e mundiais no tema que a empresa decidiu, em novembro de 2019, propor a remoção preventiva dos moradores na chamada área de resguardo, em torno dos 35 poços de sal que eram operados nos bairros e já estavam paralisados desde maio do mesmo ano. Segundo a mineradora, 550 imóveis foram desocupados sob sua proposta, além de todos aqueles anteriores que estavam inseridos nos mapas de risco, apontados inicialmente pelo CPRM junto às defesas civis. Ainda não chegava perto das grandes remoções que começariam no ano seguinte. Essas mesmas remoções emergenciais eram percebidas com maior insegurança, por ter iniciado, ainda sem qualquer garantia, 6 meses antes do primeiro acordo de realocação e compensação financeira, construído entre Braskem, Ministério Público Federal, Ministério Público de Alagoas e Defensorias Públicas do Estado e da União em 2020. Perder abruptamente a própria casa não seria o suficiente. Ainda teria que acontecer em condições de insegurança absoluta sobre o futuro. Primeiro a pessoa tinha que sair, depois iria ver como ficaria a situação. E o que fazer quando continuar no próprio solo, quando suas rotinas, dinâmicas de vida e referências de realidade concreta deixa de ser uma opção. Cada história formaria por si um universo. Então a gente queria pedir licença para contar algumas delas. São decisões de mulheres que se recusaram a perder completamente o seu chão, de formas e de tempos muito distintos, mas com uma decisão comum: salvando azulejos. Nesse processo, algumas pessoas, por eu ser arquiteta, me contrataram para várias coisas. Dentre elas, tinha pessoas que me pediram para arranjar alguém que retirasse os revestimentos e as coisas que ela entendia como de valor. Exemplo, tem uma professora que morou no Pinheiro, em que a casa dela toda foi feita com uma cerâmica, na década de 80, muito conhecida, que é a cerâmica Brenan. Feito lá do Brenan, certo? Era muito, assim, era o porcelanato de hoje. E foi feito especificamente para a casa dela. E ela queria tirar
toda essa cerâmica, tirou os balcões, tinha até o número da casa dela, era personalizado na cerâmica que ela colocou no muro. Como não levar isso? E eu passei lá na casa, eles já tinham colocado, fechado tudo, mas eu acho que alguém, para tentar entrar, procurar alguma coisa por lá, quebrou os tijolos e entraram. Aí tinha uma brechinha e eu entrei, estava assim tudo, a casa estava toda cheia de mato. Eu entrei por essa brecha e fui olhar a casa toda. E fui no quintal, fui num quartinho, o quartinho que era o quartinho de serviço, da área de serviço que tinha lá tudo. Eu encontrei um listelozinho que foi do meu banheiro. E aí eu peguei esse listelozinho, trouxe, saí com ele, limpei tudo e mandei moldurar ele. Botei numa moldurazinha que eu botei aqui na minha casa. Eu fui, mas se você perguntar, você se despediu da casa? Não me despedi. Eu mesma fiz isso, né? Eu me mudei para o apartamento, eu tirei toda a pedra de revestimento do meu jardim de inverno e levei para minha varanda, tá lá. Porque não existe dissociação entre material e imaterial, gente. A representação do que aquilo significava pra gente, mesmo que seja um azulejo, mesmo que seja um caquinho, entendeu? E isso é a nossa casa, é a nossa lembrança, a nossa história, é a nossa vida mesmo, de verdade. Então, é aí que começa também as buscas por entender o que é compensação, reparação. Se não é possível voltar ao estado das coisas anterior, como ter a garantia de viver algo não inferior a histórias de vida inteiras? Essa é uma pergunta que a gente deixa para que vocês nos ajudem a responder. Talvez nas mobilizações, por transparência, na busca por informação e devida responsabilização. Talvez indo atrás de justiça, defendendo a memória e o direito de expressá-la. Talvez também encontrando novas formas de convívio, novas formas de praticar hábitos, poder dizer que a cultura do seu bairro ainda está em você. Talvez criando chances de reencontro e partilhando as novas memórias. Talvez até reproduzindo a aparência das casas anteriores no novo lugar, indo atrás de salvar seus azulejos ou um caquinho recuperado das ruínas da sua casa, para garantir, ainda que simbolicamente, um pedaço do pedaço do pedaço do seu chão. No próximo episódio do podcast Solo Caeté, começamos contando sobre como aconteceu a remoção em massa e seus desdobramentos, nas vozes das pessoas afetadas, e sobre como uma certa encosta, que também era um mundo marcado pelo futebol, o bairro do Mutange e suas adjacências. O próximo episódio também evidencia as vozes sobre o significado de reparação na cultura em meio às mudanças abruptas vivenciadas pelas comunidades. Obrigada por nos ouvirem. Daqui do nosso Solo Caeté, até a próxima! Este projeto foi selecionado no edital podcast Voz e Memória, do programa Nosso Chão, Nossa História, uma iniciativa realizada pelo Comitê Gestor dos Danos Extrapatrimoniais e pelo NOPS, voltada à reparação de danos morais coletivos causados pelo afundamento do solo em Maceió. O conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade da Mídia Caeté, parceira implementadora. As opiniões, informações e declarações nele expressas não refletem necessariamente o posicionamento institucional do programa. O programa não se responsabiliza por eventuais imprecisões, interpretações ou conteúdos divulgados.